Olá, olá, queridos e queridas. Esta é a nossa terceira videoaula sobre produção de texto. A nossa primeira aula foi sobre introdução, ok? E a nossa segunda aula foi sobre desenvolvimento. Antes de falar sobre conclusão, eu preciso falar sobre paragrafação, ok? A ação de construir parágrafos, porque é de extrema importância que vocês saibam desenvolver bons parágrafos no desenvolvimento, ok? Bom, vou parar por aqui. Vamos lá então aos conceitos, vamos para a parte teórica, vamos lá. Paragrafação, o parágrafo da dissertativa. Paragrafação é a ação de construir parágrafos. São os parágrafos que organizam as partes de um texto em prosa. Lembrando, os textos verbais que usam a palavra escrita podem ser em prosa ou em poesia, ok? Os textos em forma de poesia são organizados em estrofes e versos. E os textos em prosa em parágrafos e frases. Ok, tá lá nas propostas. Faça um texto em prosa, ou seja, é para construir um texto com parágrafos, sem métrica e sem rima. Muito bem, a paragrafação é o ato de construir parágrafos. Mas o que seria o parágrafo em si? Bem, pensando um pouquinho mais longe, vamos lá. O parágrafo, conceituação, é a subdivisão temática do texto. Todo texto tem um tema, a sua espinha dorsal, e se divide em vários aspectos diferentes. Embora o tema se divida em aspectos distintos, estes estão ligados ao mesmo assunto. Muito bem, olha lá. O texto tem um tema. Só que esse tema é trabalhado ao longo do texto sob diferentes aspectos, sob diferentes perspectivas. Seria um péssimo texto se apenas uma única perspectiva daquele tema fosse trabalhado. Então, os parágrafos, eles são uma subdivisão temática do texto. Tem um tema, só que num parágrafo eu vou trabalhar esse tema focando em um determinado aspecto. No outro parágrafo eu vou me ater ao tema, só que eu vou trabalhar sob uma outra perspectiva e assim vai, ok? E embora o tema se divide em aspectos distintos, né? O que eu trabalho no primeiro parágrafo não é o que eu trabalho no segundo e não é o que eu trabalho no terceiro, o tema vai ser sempre o mesmo, o assunto vai ser sempre o mesmo. Apenas eu vou estar trabalhando esse assunto focando numa perspectiva. Muito bem, isso é parágrafo, é a subdivisão temática do texto. O tema é a espinha dorsal do texto, eu preciso de um tema para criar um texto. O parágrafo é a subdivisão temática, é uma parte desse tema sendo trabalhado sob uma perspectiva. Diferentes parágrafos trabalham, discorrem sobre o tema sob diferentes perspectivas. Muito bem.
Só para vocês terem noção de como que os parágrafos, eles orbitam num tema, mas eles se distinguem, ok? Se isso não ocorresse, a grande parte da leitura seria maçante, né? Seria desinteressante. Olhem lá comigo. Exemplo de como os parágrafos se distinguem, porém orbitam no tema. Eu tenho o tema lá, o poder da comunicação. E aí eu vou escrever sobre o poder da comunicação em 5 parágrafos, ok? O primeiro parágrafo, eu vou conceituar a comunicação. Já no segundo, eu vou falar sobre as várias formas de comunicação. No terceiro, eu quero falar da comunicação na vida pessoal. No quarto, eu quero falar da comunicação na vida profissional. E no quinto parágrafo, eu vou concluir o meu texto. Eu quero falar da importância e do poder da comunicação no sentido mais amplo. Ok, olha lá, o poder da comunicação, mas eu uso em cada parágrafo eu trato da questão de comunicação de uma maneira peculiar. E aí eu tenho um texto progressivo, um texto dinâmico, um texto enriquecedor. Bom, gente, isso que eu falei vale para qualquer texto informativo, né? Não necessariamente a redação do Enem. Qualquer texto precisa ter progressão, precisa que o tema seja abordado de maneira progressista, né? Que não fique ali chovendo no molhado, mas sim me apresentando ideias, informações novas. Belezinha. Acontece o quê? Agora vamos voltar para a redação do Enem. A redação do Enem tem como principal função a defesa de uma tese. O exame traz um tema, traz textos norteadores, e aí você tem que se posicionar diante desse tema e defender o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Lá na introdução, logo na introdução, obrigatoriamente você tem que avisar qual vai ser o seu ponto de vista, certo? E aí, se o seu ponto de vista compor um único fator, ok, você pode no desenvolvimento fazer um único parágrafo, ou pode então fazer 2 ou 3 parágrafos e aprofundar bem nesse fator. Se o seu ponto de vista, sua tese, tem 2 fatores, fome, porque o Brasil ainda é um país com fome, né? Cuja população sente fome. Desperdício, desigualdade, ok, tenho 2 fatores, então eu tenho que reservar 2 parágrafos, porque jamais posso trabalhar com 2 ideias importantes em um mesmo parágrafo, ok? Eu falo sempre, tempestade de ideias, não podemos, temos que evitar. Se eu, de repente, tenho um ponto de vista e esse ponto de vista abrange 3 fatores, vamos manter na fome. Fome, desperdício, desigualdade e corrupção, ok? Eu vou reservar um parágrafo para falar do desperdício, outro para falar da desigualdade e outro para falar da corrupção, mostrando sempre como esses 3 fatores influenciam na fome no país, da fome da população brasileira. Ok, bonitinho. E aí, não é assim, determinei o que eu vou dizer em cada parágrafo e meter bronca. Não. Até mesmo nessa subdivisão temática, você precisa seguir uma estrutura,
tem uma forma de você abordar esses fatores, abordar essas ideias. Vamos lá? A estrutura básica do parágrafo é a seguinte: cada parágrafo tem que ser construído dessa forma: apresentação da ideia central, depois, em seguida, a apresentação das ideias secundárias. Não há um número definido de ideias secundárias, depende do desenvolvimento do parágrafo. O importante é que a ideia seja desenvolvida de maneira completa. E a conclusão do parágrafo. Eu não posso apresentar uma ideia, desenvolvê-la e de repente acabar ali e partir para outro parágrafo. Não. Apresente a ideia o primeiro fator que você quer defender, que você quer justificar. Traga ideias secundárias que vão desenvolver essa ideia central e faça a conclusão. Aí, gente, a ideia central, essas ideias secundárias, tem um nomezinho, tá? Cada um desses conceitos tem um nomezinho. A estrutura do parágrafo padrão abrange as seguintes partes, portanto: tópico frasal, que é a ideia principal, é a ideia central. Nele podemos ter uma afirmação, uma opinião do autor, um dado estatístico, entre outros. Então, a minha ideia central não precisa ser tal como eu apontei na tese. Eu posso desenvolvê-la por meio de uma afirmação, de uma opinião de uma autoridade, um dado estatístico. E aí, em seguida da ideia central, eu vou desenvolvê-la. Aí eu chamo de desenvolvimento. É o desenrolar do tópico frasal. Aqui, nós acrescentamos argumentos e informações para estruturar um conjunto coeso e coerente de períodos. E, por fim, eu chego à conclusão do parágrafo. Não é todo parágrafo que tem uma conclusão, contudo, é normal que ela apareça na maioria das vezes, no caso. Então, olha lá, um parágrafo, ideia central, ideias secundárias, conclusão. Ou seja, tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Exemplo de parágrafo padrão. Bom, pessoal, se você segue essa ordem, ideia central, ideias secundárias, conclusão. Ideia central tem o nome de tópico frasal. Ideias secundárias vai ser o desenvolvimento do meu parágrafo e a conclusão. Nós temos aqui um exemplo. Então, se você segue essa ordem, você está construindo um parágrafo que nós consideramos padrão, tá? Esse tipo de parágrafo recebe o nome de parágrafo padrão. Um exemplo. O aluno de uma escola pública conseguiu garantir sua vaga em Harvard, uma das principais universidades do mundo. Esse fato mostra que as pessoas não são totalmente vítimas do contexto. Por muito tempo, acreditou-se na teoria determinista que diz que o homem é fruto do meio. Há, no entanto, outros fatores que contribuem para o sucesso de um indivíduo, como família, esforço pessoal e educação. Muito bem, pessoal, nós temos ali o tópico frasal, que é afirmativa, que é um fato. Um aluno de uma escola pública conseguiu garantir sua vaga na maior universidade do mundo, ok? Uma das maiores. Aí, eu vou desenvolvendo. Esse fato mostra que as pessoas não são totalmente vítimas do contexto. Por muito tempo, acreditou-se na teoria determinista, que diz que o homem é fruto do meio. Ok, aí ele discorreu. Agora ele conclui. Há, no entanto, outros fatores que contribuem para o sucesso do indivíduo, como família, esforço pessoal e educação. É um parágrafo padrão. Ele começou falando de vaga numa universidade e se manteve nisso. Não trouxe ideias distintas
não trabalhou com ideias centrais no mesmo parágrafo. É isso que eu quero que vocês sempre façam. E muitos alunos meus sempre recebem a mesma reclamação da minha parte. Tempestade de ideias, ideias distintas no mesmo parágrafo. Está na hora de mudar, ok? Perfeito, vamos lá. Aí, aí não basta saber disso, ok? Tem mais coisas ainda importantíssimas para a garantia de um parágrafo bem desenvolvido. Vamos lá. As qualidades do parágrafo. Um bom parágrafo tem unidade. O que é unidade? Consiste em manter a perfeita ligação entre as ideias. Olha lá, um aluno de uma escola pública conseguiu garantir sua vaga em Harvard, uma das principais universidades do mundo. Esse fato, olha ali, a expressão esse fato me ajuda a compor uma unidade, uma ligação entre o novo período com o período anterior. Esse fato mostra que as pessoas não são totalmente vítimas do contexto. Por muito tempo acreditou-se na teoria determinista que diz que o homem é fruto do meio. No entanto, olha aí o no entanto, fiz até com uma entonação diferente. Outros fatores que contribuem para o sucesso de um indivíduo, como família, esforço pessoal e educação. Não adianta vocês colocarem apresentarem a ideia central, virem com umas ideias secundárias que desenrola essa ideia central e concluir, se não for feita de uma maneira coesa, tá? Um bom parágrafo tem unidade. E eu sempre falo para vocês, façam frases curtas e usem e abusem dos conectores, que são advérbios, conjunções, locuções, expressões em geral que vão fazer essa ligação, essa conexão entre a ideia que já foi apresentada com a ideia que vai surgir, ok? Muito bem. Por que eu estou enfatizando? Porque é o que a competência 4 da redação do Enem cobra. Vamos lá? Competência 4, conhecimentos linguísticos e argumentação. O principal mecanismo linguístico é a coesão utilizada para encadeamento lógico das partes do texto. Portanto, entender bem os conectivos, conjunções, advérbios, locuções, preposições, etc., e a função de cada um deles com certeza será proveitoso para deixar seu texto ainda mais coerente, além de auxiliar na construção da argumentação. Lembra, pessoal, no último vídeo que eu falei que nós temos o argumento linguístico, que dominar a norma padrão também contribui para a argumentação, é um tipo de argumento? Muito bem, estamos aí. O Enem reservou uma competência só para uma pontuação só para isso. 200 pontos é para o bom uso dos conectores, o bom uso dos recursos linguísticos, dos mecanismos linguísticos. Por isso que eu estou sendo enfática, ok? Coloque conectores entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, ok? Uma frase a outra, e aí vocês vão estar estabelecendo uma unidade e garantindo pontos na competência 4. E aí, galera, tem uma outra característica de um bom parágrafo, olha lá. Um bom parágrafo tem coerência. Não permita a presença de nenhuma ideia que quebre o que foi dito na ideia central. Bom, eu não tenho nenhum parágrafo aqui como exemplo para mostrar incoerência, mas fiquem atentos às escolhas das palavras. Dependendo da escolha da palavra, pode gerar incoerência durante a leitura, né? Para o leitor, no caso.
é outra coisa. O texto tem que, o parágrafo precisa ter ideias coerentes. As ideias precisam se harmonizar, ok? Outra característica. Um bom parágrafo tem ênfase, ou seja, destaca as ideias mais importantes, deixando-as mais óbvias para o leitor. E isso é cobrado na competência 3. Ok? Um bom parágrafo tem ênfase, destaca as ideias mais importantes, deixando-as mais óbvias para o leitor. E isso é cobrado na competência 3. Ter o cuidado de não fazer afirmativas daquilo que não precisa, ok? Imagine que o examinador é um leitor experiente e que ele não precisa que você coloque nas linhas todos os dados. Vocês têm que saber até onde vocês devem informar e o que vocês têm que deixar por conta do leitor. Então, um bom parágrafo, ele é objetivo, ele é rico em informatividade, né? Só tem aquilo ali, só tem aquilo que deveria ser dito realmente e nada mais, sem excessos, sem redundâncias, ok? E fica a dica, cuidado com advérbios, adjetivos, locuções adjetivas, expressões intercaladas com função para explicar o que foi dito. Às vezes você está explicando algo que não tem necessidade de explicação, ok? Então, vamos lá? Resumindo? Resumindo, sim. Paragrafação é a ação de construir parágrafos. Como eu construo parágrafos? Com ideia central, ideias secundárias e conclusão, ou seja, tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo precisa ser como? Precisa ter unidade, ou seja, conectores, competência 4, 200 pontos só para isso. E precisa ser coerente, todas as ligações precisam fazer sentido, uma precisa dar força para a outra, precisa de ênfase, ou seja, dar foco só naquilo que deve ser realmente escrito e deixar as obviedades para o leitor, ok? E isso que eu estou dizendo é cobrado na competência 3. Competência 3 da redação do Enem. O autor deve atentar ao fato de que os leitores busquem em seu texto informações novas sobre o tema, pois o senso comum ele já sabe por meio das mídias de massa, como TV, rádio, internet. Isso significa que o autor jamais deve reproduzir informações óbvias. Ele deve trazer para a discussão argumentos consistentes que façam o leitor questionar-se. Como não pensei nisso antes? Então, amorecas e amores, tem 200 pontos só para analisar a capacidade de selecionar as ideias, de seletividade. Então, a competência 3, o examinador ele vai terminar de corrigir e vai olhar assim, será que... sei lá, vamos pegar lá. Será que a Maria Júlia do terceiro ano, será que Maria Júlia do terceiro ano, ela soube selecionar as informações? E não basta selecionar as informações, é preciso saber apresentá-las, é preciso organizá-las para apresentá-las de maneira apropriada, ok? Muito bem, gente, é isso. Paragrafação, a ação de construir parágrafos. Na redação do Enem, você não pode escrever de qualquer jeito, precisa ter
um planejamento, né? Precisa seguir um caminho que vai te levar ao sucesso. E esse caminho é o parágrafo padrão. Se você tem uma tese com 2 fatores, 2 parágrafos, 3 parágrafos e até você chegar à conclusão, e a conclusão semana que vem a gente discorre sobre ela. Um grande abraço, referências rapidinho. Tem os exemplos eu peguei desses sites e a dona Ingrid dicas, né, gente? Grande parte veio da minha cachola. Um beijinho, um abraço, tudo de bom para vocês e obrigada, como sempre.